O que eu acho mais bacana da história não é o que acontece de fato, mas o que as pessoas falam sobre o que acontece. Mas para um escritor tão importante quanto aquilo que acontece, para a gente o que não acontece tem o mesmo valor de verdade. Então essa mitologia que envolve os tesouros da guerra, que está no filme, na verdade ela é super presente na historiografia. Mas ela não aparece porque não corresponde aos fatos, ao imaginário das pessoas. Então acho que uma coisa bacana desse filme é fazer aparecer essa mitologia que está lá, mas sobre a qual ninguém fala. Pode ir. Eu sempre fui fascinado por história de terror e de suspense. Desde criança eu gostava de assistir filme de terror, sou fã do Hitchcock, gostava de blockbuster, assistia Predador, esses filmes que a gente tinha acesso na época, né? E sempre quis fazer um documentário com esse tipo de assunto. E em 2010, o Paulo Alvarenga, que dirige o filme junto comigo, apareceu em casa e falou dessas histórias dos enterros e guardados. E a gente resolveu fazer um curta-metragem. O curta-metragem deu muito certo, assim. Exibimos em Nova York, Montevidéu, Londres. Foi muito interessante porque o pessoal começou a ter curiosidade sobre o assunto. A experiência de 2 anos vivendo numa aldeia indígena que acabou indo parar no cinema. Esta é a história de um professor paulistano que escolheu Mato Grosso do Sul para viver. A produção independente já foi escolhida para vários festivais nacionais e internacionais. Conheça agora a história de Paulo Alvarenga e de seu filme, O Guardado. Imagina que a produção do curto, do longa-metragem, seja a oportunidade para além da difusão, trabalhar a formação do cidadão aqui na cidade. Em abril de 2014 a gente resolveu fazer o longa-metragem. Foi muito louco, né? A gente entrou dentro da história. Eu tive a oportunidade de viajar para o Mato Grosso e para o Paraguai para contar essas histórias em loco, onde foi a Guerra do Paraguai. Olha, é uma guerra polêmica. Nem o Solano Lopes era tão lindo, nem os brasileiros tão malzinhos assim. Uma guerra muito estranha. Mas houve coisas como na Batalha de Tororó que morreram 4.000 pessoas num dia, cara. E batalha na faca, na baioneta. Era uma guerra suja, cara. Aqui em São Paulo a gente entrevistou historiadores e pessoas que conviveram com essa lenda aqui, que conheciam especialistas nessa lenda. E depois a gente foi para o Paraguai. Quando a gente chegou em Assunção, parecia que a gente tinha voltado no tempo, porque a cidade guarda as mesmas características da época da guerra. Porque o Paraguai ele foi devastado, então ele não tinha grana para fazer estruturas como virou São Paulo. E a Guerra do Paraguai era uma guerra muito diferente, porque antigamente não é que você tinha logística e tal, ia, por exemplo, prostitutas atrás das tropas, o material farnel que eles comiam. Então a guerra era uma coisa como se o exército inteiro se movesse com a intendência. Então era uma guerra muito estranha. E havia muita gente no campo de batalha. Havia mulheres, crianças, prestadores de serviço, uma série de pessoas lá. E gente de vários estratos sociais. Então havia muita produção de mitologia. Nossa, foi muito louco, a gente descobriu muita coisa, sabe? Tem várias histórias assim. O que é interessante dessas histórias é que quase todas teve um final trágico, né? Os espíritos que guardavam esses tesouros só se mostravam para pessoas boas. E essas pessoas teriam que ir sozinhas nesse lugar, né? Eles eram escolhidos para ter esse tesouro. O que eu gosto do filme é justamente ele não se ater apenas aos fatos da guerra, mas se preocupar com isso. É quase um filme de suspense. O que eu acho bacana nele é que você persegue esse tesouro existe, não existe, onde ele está. Essa ambiguidade sobre a existência desse tesouro é quase um filme policial. Só que é verdade. E está lá até hoje, 200 anos depois, as pessoas estão falando disso. E o filme guarda esse frescor do policial, sabe?